Olá, saudações geográficas. Como vimos na unidade anterior, a geografia possui uma história que em alguns momentos se confunde com a própria história da humanidade. Vimos que as visões sobre a geografia variaram ao longo do tempo, atendendo a interesses sociais, o que demonstra que a geografia é uma ciência viva e dinâmica. Trabalharemos agora com os conceitos centrais da geografia. Na primeira parte dessa unidade, analisaremos o objeto de estudo da geografia, contrapondo as diversas visões. Na sequência, trabalharemos com os conceitos de lugar, paisagem, região, território e rede. Não deixaremos também de apresentar atividades para ser refletidas na prática de sala de aula. Vimos anteriormente que o espaço geográfico deve ser entendido como uma construção do homem no seu processo de apropriação da sua relação com a natureza. Os conceitos da geografia derivam desta relação. Não podemos esquecer que o espaço geográfico não é um objeto científico afastado da ideologia e principalmente da política. O espaço geográfico foi formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais, mas esse processo sempre foi político, como falamos anteriormente. Ele é ideológico e é repleto de ideologias. Desta forma, não seria equivocado, usando as palavras de Marx, que a história dos homens é a história da transformação permanente da natureza em sociedade através do trabalho. É a história da conversão das formas naturais em formas sociais. Temos que ter a noção que a natureza socializada é a natureza original transformada. Há uma relação dialética entre a primeira natureza e a segunda natureza. A primeira natureza é que entendemos como natureza, e a segunda natureza seria a própria sociedade. O homem é parte da natureza e ele modifica através do trabalho. Na sua relação com a natureza, o homem não tem uma atitude de repetição, mas sim de invenção. Já os outros animais se limitam à simples repetição, a repetir o gesto inicial. Ele difere e aumenta o número de gestos, aprimora-se. Ao longo do tempo, o homem aumentou a sua capacidade cognitiva e o processo de trabalho e a troca recíproca entre o homem e a natureza foram aumentando. Como vimos anteriormente, o espaço é o principal conceito da geografia. Vimos que o espaço geográfico é um todo, ou seja, a morada do homem. Assim como na pedagogia, que tem os seus conceitos centrais, a geografia tem conceitos que também são importantes para o seu desenvolvimento acadêmico. Além do espaço geográfico, temos outros 5 conceitos que servem para a base de reflexão da nossa ciência. O lugar é um deles, a paisagem é outro, a região, o território e, finalmente, a rede. Quando discutimos o espaço geográfico, afirmamos que ele é um todo, pois envolve as diversas relações do homem com a natureza. As relações espaciais de um determinado produto podem transcender as relações locais, quando mais ainda no momento histórico em que vivemos hoje de globalização. Um exemplo seria um determinado carro, cuja produção é internacionalizada. Possui uma tecnologia francesa, os pneus construídos a partir de borracha da Índia, o aço oriundo da China, o alumínio proveniente do Canadá, a montagem feita no Brasil para ter rodagem e emplacamento no Paraguai. Qual seria a dimensão deste carro, caro aluno? Se você me respondesse que é mundial, não estaria equivocado, visto que a produção é internacionalizada. Mas cá entre nós, pouco nos ajudaria a compreender a dimensão específica do objeto a ser analisado. No nosso caso, a produção geográfica do carro. Desta forma, o conceito de lugar atende diretamente a esta questão. Quando definimos que a produção é mundializada, localizamos no espaço. Quando apontamos os lugares onde são retirados a matéria-prima e realizadas a transformação, sinalizamos os lugares. Sendo assim, o espaço geográfico é o todo, o lugar é o específico. Desta forma, podemos afirmar que o lugar é o local aonde ocorre a relação sociedade e natureza. Para a corrente humanista, é no lugar que o indivíduo desenvolve as suas subjetividades, o que levou a compreendê-lo como espaço vivido. Nesta ótica, o lugar se estrutura a partir da subjetividade e das experiências pessoais. O lugar
É assim, ao mesmo tempo, o locus do espaço vivido pelo indivíduo, conforme defendido pela geografia humanista, como o palco da reprodutibilidade capitalista da burguesia, defendido pela geografia crítica. Em ambos os casos, o lugar fornece materialidade ao espaço, transformando este no concreto e perceptível à realidade prática. Abordando o lugar na sala de aula. Como abordamos anteriormente, o lugar é onde estabelece as relações cotidianas. Temos a clareza que o ambiente da qual a criança está familiarizada é o ponto de partida para a construção e elaboração coletiva deste conceito. A representação cartográfica do ambiente escolar é uma referência pedagógica a ser construída. A exploração do mapa mental dos alunos no dia a dia é de extrema importância. Revelar ao seu aluno que ele é um agente produtor do espaço e que, a partir das suas referências sociais individuais, tem um conteúdo geográfico, é um objetivo central para abordar o conceito de lugar nas séries iniciais. Para desenvolver de forma pedagógica o conceito de lugar, podemos trabalhar a percepção dos alunos em relação à escola, à sua casa, à sua rua, bem como as referências presentes no seu bairro. As maquetes e a construção de mapas são atividades fundamentais para o desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico. A paisagem. O que é uma paisagem? Muitos diriam que é um lugar bonito, com cachoeiras, rios, florestas, com elementos naturais marcantes. Mas paisagem não é só isso. Ela inclui elementos naturais, mas também elementos humanos. Desta forma, a análise das paisagens revela como a sociedade interage com a natureza. Cada paisagem é única, variando conforme o tempo e o espaço. A paisagem tem assim uma dimensão temporal, subjetiva e ideológica. É temporal, pois a paisagem existe através de várias formas criadas em diversos momentos históricos distintos. Concordamos assim com Milton Santos, quando afirma que a paisagem é história congelada, mas participa da história viva. A dimensão subjetiva é concretizada através das relações que os indivíduos constroem com a paisagem. Neste momento, o conceito de paisagem se aproxima do conceito de lugar, pois irá levar em conta as experiências dos indivíduos e as interações entre os agentes sociais. Pense no seguinte: o lugar em que você foi criado e tem grandes referências. E as paisagens expressam a partir deste significado. A paisagem está diretamente ligada ao olhar do observador. Os elementos presentes serão descritos ou não a partir dos interesses e motivações dos indivíduos participantes. Enquanto para a maioria do país falar em Amazônia é falar de uma floresta com características intocadas, com rios sinuosos e uma vegetação fechada, para o seringueiro do Acre, a floresta significa o seu sustento e a sua moradia. Já para as grandes madeireiras, significa um locus para a derrubada das árvores, visando o lucro. Além da dimensão subjetiva, uma perspectiva ideológica está calcada também no processo de luta de classes. A disputa pela subjetividade social, ou seja, pela paisagem hegemônica de lugar, irá marcar os rumos dos detalhes a serem abordados na descrição de uma paisagem. No senso comum de nossa sociedade, temos continuamente a construção de estereótipos sociais sobre as paisagens de diversos lugares. Quem nunca viu um livro de geografia apontar o Nordeste como uma área de secas e, na sequência, colocar uma imagem com a cabeça de gado morta sobre o chão? O Nordeste brasileiro é uma região que abarca o polígono das secas, mas não se resume só a isto. Tem praias, áreas com florestas tropicais, úmidas, construções históricas do período colonial, entre outros elementos. Tal percepção revela a dimensão social que temos da paisagem. Enquanto instrumento ideológico, a paisagem hegemônica de um lugar será construída a partir das disputas dos agentes sociais. Desta forma, a paisagem geográfica é entendida como tudo aquilo que a visão alcança. Abordando a paisagem na sala de aula. Quando falamos anteriormente que a paisagem tem uma dimensão ideológica, temos o interesse de negar a visão de que ela se resume apenas a lugares bonitos. A visão da paisagem ligada a conceitos naturais
nos colocou esta perspectiva, retirando sempre os aspectos humanos da beleza, do natural da paisagem. Romper com tal concepção geográfica no ensino de geografia é fundamental para a orientação de um trabalho crítico. O homem é agente da transformação da natureza. Um trabalho pedagógico sério tem que levar em consideração isto. Uma primeira experiência seria a utilização de fotos de lugares em momentos distintos e, principalmente, a compreensão do conceito de paisagem. Pedir para que os alunos desenhem paisagens ajuda na construção crítica de futuras interpretações, bem como na descrição de diversos elementos. Outra proposta de atividade são os trabalhos de campo, pois podemos desenvolver habilidades de observação e comparação. Esta prática torna o ensino de geografia em todas as séries um aprendizado dinâmico e inovador. Trabalhar de maneira interdisciplinar é fundamental, pois devemos elevar a sensibilidade visual e artística dos nossos alunos. As disciplinas de História e de Educação Artística são grandes aliadas. Em turma com deficientes visuais, solicitar que os mesmos descrevam experiências com lugares é fundamental para explicarmos que a percepção vai além da visão. Uma última informação da qual não podemos nos esquivar é que todas as paisagens, de algum modo, sofreram influências ou transformações dos homens, o que nos leva a afirmar que a paisagem natural, da forma como ela é compreendida, sem a presença do homem, não existe mais. A região. No popular, quando falamos de região, o senso comum nos aponta para uma área com características comuns. Será que está equivocado? Vamos juntos construir este diálogo. A palavra região tem sua origem no latim, que também serve de base para as palavras regente e reger. O surgimento do Estado moderno, no século XVIII, redefiniu a noção e a praticidade do discurso regional. Agora ocorre uma redefinição da autonomia, do poder, dos limites territoriais. Neste período, retoma-se as discussões em torno dos conceitos de região, nação, território e Estado. Cabe destacar que não apenas o Estado Nacional regionaliza o espaço geográfico, mas também as empresas em sua busca pelo lucro. As diferentes agências bancárias, a vasta rede de supermercados, isso são subdivididas através de critérios econômicos pautados no consumo. São claros exemplos desta perspectiva. Podemos observar que a palavra região surge com a ideia de divisão. Mas que tipo de divisão podemos chamar de geográfica? Em que aspecto a região pode ser encarada como a divisão do espaço? Se na matemática fazer uma divisão não é algo aleatório, na geografia não é diferente. O espaço é um todo, como já falamos, que aborda as relações sociedade e natureza, refletindo as suas contradições. O critério embutido no olhar subjetivo do observador vai determinar a natureza singular da região. A região é uma individualidade que deve respeitar critérios pré-estabelecidos que a singularize. Qualquer área da superfície da Terra pode ser individualizada e ser considerada uma região. Podemos citar assim a região renana, na Alemanha, a região polar, ártica, ou a América Latina. Quando nos referimos à região ártica, estamos utilizando um critério natural, em especial o clima, para diferenciá-la do restante do planeta. As baixas temperaturas anuais que lhe é peculiar são bases vitais para a sua individualidade. O mesmo acontece com a região renana, onde o critério industrial determina a singularidade da região que tem a bacia do rio Reno e do rio Ruhr. Vejamos que os critérios podem ser interrelacionados. Em relação à América Latina, partimos do referencial cultural, histórico e econômico de vários países que foram colonizados inicialmente por portugueses e espanhóis, mas que hoje têm situações sociais e econômicas similares. Como observamos, os critérios podem ser determinados e construídos a partir de várias perspectivas históricas, naturais, culturais e socioeconômicas. Apontamos para o critério como um método básico para a distinção regional. Definimos a região como uma área
com características comuns, onde os aspectos naturais, culturais e socioeconômicos lhe fornecem uma singularidade frente às demais áreas. Sendo assim, é uma subdivisão do espaço de acordo com um ou mais critérios pré-estabelecidos. Regionalizar, caro aluno, é, antes de qualquer coisa, dividir. Várias são as formas de regionalizar o espaço geográfico mundial. A própria divisão do planeta em continentes reflete um critério que toma como base a geologia. No Brasil, temos duas formas de regionalizá-lo, que são mais comuns. Uma trabalha com a divisão política, outra trabalha com a divisão em forma de complexos regionais. Nenhuma das duas está equivocada, querido aluno. O que temos são critérios diferenciados, querido aluno. Se na primeira temos uma divisão que se estabelece através de critérios políticos e administrativos, na segunda temos os complexos, que trabalham com uma lógica geoeconômica. Na segunda, não se leva em consideração a divisão dos estados, diferente da primeira. Abordando a região na sala de aula. Quando afirmamos que a região é uma subdivisão do espaço de acordo com um ou mais critérios pré-estabelecidos, tínhamos como objetivo revelar que a construção é um ato reflexivo e que varia de acordo com os interesses dos agentes que produziram a regionalização. Existem também regionalizações construídas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Subbairros, comunidades que são expressões informais que podem ser utilizadas no aprendizado. O território. Imagine se você está chegando aqui, no polo da universidade, para a tutoria presencial. Houve uma colega ou um colega afirmar que o lugar Y é o seu território. Através de um possível desenvolvimento do diálogo, poderíamos concluir, a partir da frase do seu colega de sala de aula, um amplo leque de possibilidades. Mas em todas as alternativas, teríamos como ponto de partida a noção de controle, ou seja, de domínio, de uma determinada área por parte do aluno ou da aluna citado. A noção de território está diretamente ligada à perspectiva de domínio, poder e de controle de uma área. O sentido figurado no exemplo anterior revela este fato. Na Grécia Antiga, o território era uma área de patriarcado, a jurisdição onde o patriarca exercia o seu domínio. Vejamos que o patriarca tem o mesmo radical que a palavra pátria, que mais tarde irá se confundir com nação. Já na biologia, o território é definido como área de vivência de uma espécie natural. Com a evolução política e a complexidade social contemporânea, esta organização ganhou novos contornos. A partir do século XVIII, ganhou a ideia de Estado-nação. A discussão sobre o território passa por dois eixos. O primeiro, como já observamos, como base física da organização política da sociedade. Nesta visão, o território seria a base do Estado. Neste caso, quando falamos de território, falamos das áreas dos países. O território brasileiro seria uma área com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que estão sob responsabilidade da República Federativa do Brasil, assim como o território francês, norueguês, haitiano, entre outros. Existe uma outra percepção, que inclui os agentes sociais na abordagem do território. A relação de poder por dentro dos agentes, atores, na sociedade, é o foco da interpretação desta territorialidade. Poderíamos citar vários exemplos. Os territórios do consumo, da prostituição, do narcotráfico e da religiosidade. Percebemos, nobre aluno, que o território é uma área de controle do Estado e dos grupos sociais. Abordando o território na sala de aula. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o aluno irá se apropriar das primeiras noções do conceito geral de território, partindo do território do seu município. A abordagem sobre o território municipal propiciará elementos ligados à organização política e vivência do aluno. O município é delimitado, geralmente, em zonas rurais e urbanas, além dos distritos. Distinguir essas paisagens de forma prática é fundamental para a compreensão da territorialidade do município.
Para isto, os trabalhos de campo se tornam elementos fundamentais, tanto para as zonas rurais quanto para as zonas urbanas, para compará-las, como para os órgãos, poderes executivo, né, a prefeitura, legislativo, Câmara de Vereadores, o judiciário, né? Esses trabalhos são de extrema importância. A visualização de mapas temáticos do município, bem como a sua construção coletiva, é de grande relevância. A rede geográfica. A rede geográfica é o conceito que mais cresce dentro e fora da geografia. Academicamente, é considerado um conceito novo da geografia, devido à sua dimensão atual. Mas o que são as redes? As redes geográficas são determinadas por um conjunto de relações não presenciais e contínuas, colaborando decisivamente na circulação e reprodução social e ideológica do sistema. A prática da virtualidade é um exemplo da relação em rede. As aplicações bancárias feitas através de um sistema online, as relações afetivas com amigos construídas em salas de bate-papo e até o curso de pedagogia que você está fazendo aqui na Universo, na modalidade à distância, são exemplos de relações em rede. Não podemos confundir, pois as redes, tais como conhecemos, são consequências de um desenvolvimento tecnológico da humanidade nos dias atuais. Abordando a rede na sala de aula. O conceito de rede, conforme já afirmamos, é novo. Desta forma, a prática pedagógica que vise abordá-lo em sala de aula tem que ter um caráter inovador. O uso de recursos tecnológicos é uma prática corrente no ensino de geografia. Porém, nos últimos anos, tem crescido o uso de softwares interativos, principalmente na internet, para o ensino de geografia. A abordagem sobre a rede geográfica pode aproveitar essa perspectiva. Sites interativos e programas de mapeamento de satélites, como o Google Maps, o Google Earth, são importantes, pois poderão colaborar na compreensão das atividades. Nesta unidade, estudamos o espaço geográfico e os conceitos gerais da geografia, né? Queremos unificar a teoria e a prática, né, visando construir uma geografia dinâmica e inovadora. Agora, é importante, você, aluno, nos seus estudos e nas suas leituras, que amplie os seus conhecimentos. Não deixe de entrar em contato conosco através do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, para tirar as suas dúvidas.